A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Quero agradecer à diretoria do OMP que me fez o convite. Para mim é um grande privilégio estar aqui com vocês hoje, celebrando esta data tão importante. 67 anos de uma sociedade. Hoje está se tornando cada dia mais raro as igrejas permanecerem com um trabalho vivo e ávido por tanto tempo. E aqui me fez lembrar, estava comentando com a Tati agora na hora da liturgia, do início do culto. É uma parte que eu tenho ausente da minha história e do meu currículo. Eu nunca fui membro de uma UMP na minha vida. Então eu parei na UPA, da UPA eu comecei a estudar, saí de casa e nunca mais voltei para a UMP. Então vou passar os 35 sem saber o que é ser membro da UMP. E eu dou graças a Deus pela vida de vocês e por tudo que vocês fizeram e têm feito. E como é bom saber que jovens, no meio de tantas oportunidades que o mundo oferece, estão dispostos a servirem a Deus. Eu quero convidá-los para abrirem a palavra do Senhor lá na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Eu lerei os 12 primeiros versos. Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. De 1 a 12. O texto nos diz assim: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto, Deus não vos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos e te louvamos pelo privilégio que temos de podermos te adorar, de podermos orar ao Senhor, de podermos agradecer ao Senhor por 67 anos de trabalhos desta UMP. E principalmente neste instante nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de podermos ouvir a Tua Palavra, que é quem nos guia, que é quem nos instrui, nos exorta, nos corrige e nos educa. E nós clamamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós nesse instante. Abra os corações e as mentes dos Teus servos, para que eles possam compreender a Tua vontade. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém.
Meus irmãos, nós fazemos constantemente alguns propósitos nas nossas vidas. E falando com o pessoal da diretoria um pouco antes, eu perguntei o porquê do tema da UMP mais que um propósito, né? Mais que um propósito. E eu comecei a pensar sobre isso quando o Monique me enviou o cartaz, o convite. E eu fiquei pensando, nós traçamos propósitos e metas constantemente nas nossas vidas. Infelizmente, muitos deles deixam Deus de lado. E essa não é uma característica apenas nossa. Quando nós lemos a epístola de Tiago, nós vemos que aqueles crentes também estavam fazendo isso. Mas, quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos alguns propósitos que nós devemos traçar para nos aproximarmos mais de Deus. E a MP trabalhou estes propósitos no decorrer deste ano, né? Acho que foi isso no decorrer do ano. Todo o período. Então, andaram já trabalhando estes propósitos. Então, discipulado, evangelismo, serviço, adoração e comunhão. Quase decorei tudo, Michele. A grande pergunta é, nós sabemos quais são os nossos propósitos. Mas será que nós sabemos qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Será que nós estamos pensando e estamos vivendo preocupados com o que Deus quer para nós? Aqui Paulo fala do propósito de Deus para a vida do cristão. E ele deixa muito claro, ele fala assim, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Você já parou para pensar nisso? Nós cantamos duas músicas e as duas se referiam a um trajeto, a um caminho que nós trilhamos. E nós sabemos constantemente, quando lemos as Escrituras, que este símbolo deste caminho, ele é frequentemente usado. E aqui nós vemos Paulo instruindo os seus leitores daquela igreja de Tessalônica a trilharem corretamente o caminho da santificação. Você pode até me dizer assim, eu estou bem, estou fazendo tudo direitinho e nós vamos ver o que nós precisamos fazer daqui a pouco. O que a santificação exige de nós. E ao final delas você pode chegar e me dizer assim, estou ok. Ufa! É exatamente isso que Paulo está fazendo. Ele está escrevendo para uma igreja que acabou de dizer, ufa, estamos fazendo todas as coisas já ditas pelo apóstolo. Mas ele deixa muito claro, porque os crentes, mesmo fazendo aquilo que o processo de santificação exige, eles precisam constantemente serem exortados quanto à necessidade de viverem uma vida de santificação. Por quê? Porque nós temos um costume de estacionarmos o nosso carrinho neste caminho de santificação. Nós temos um costume de acharmos que o que temos já é suficiente. Nós temos o costume de simplesmente dizermos, eu não preciso mais, já sei tudo o que eu preciso. E nós vivemos a nossa vida dizendo isso audivelmente ou não. E nós dizemos isso muito com as nossas atitudes. Eu não vou à igreja, porque... Ok, o pastor já pregou esse texto, eu conheço. Eu não vou na escola dominical, acordar cedo, para quê? Já vai falar aquele tema repetido. Não sei se vocês já passaram pela UPA, eu passei pela classe dos adolescentes, e eu fiquei desde os meus 10 anos até os meus 16 anos na classe de adolescentes, e eu tive uma professora que repetia o mesmo tema todo ano. Ela só mudava a capa da lição.
simplesmente dizer, não tem mais nada para aprender. Não fazer. Essa é a tendência do nosso coração. Mas Paulo aqui, ele usa 2 vezes a expressão, vocês precisam progredir. Cada vez mais. Nós somos insatisfeitos com tudo nas nossas vidas. Nós sempre queremos outra coisa que é melhor do que aquilo que nós temos. Nós precisamos aprender a pararmos de sermos insatisfeitos com as demais coisas e começarmos a ser insatisfeitos com a nossa vida de santidade. E Paulo então ele começa dizendo que a santificação ela exige de nós a abstenção da imoralidade sexual. E este é um tema muito importante para todos nós. Seja você o primeiro presidente da UCP, ou seja você a próxima presidente da UMP. Hoje nós somos constantemente bombardeados pela imoralidade sexual. Tudo que pode nos tirar da pureza estabelecida por Deus, nos ataca. E se você ligar a sua televisão, você pode olhar nos canais ditos como canais abertos, e você pode ligar a sua TV em uma novela, e você vai ver cenas impróprias. Você vai ver a imoralidade sexual brilhando na tua frente. Se você pode argumentar, eu não vejo TV aberta. Ok, se você liga o teu Netflix e vai assistir a sua série favorita. E ontem nós tivemos que passar por isso umas 2 ou 3 vezes assistindo um episódio de uma série que nós acompanhamos. Tivemos que simplesmente adiantar, virar o rosto, porque está ali brilhando na nossa cara. Não, pastor, eu sou muito tradicional, eu nem televisão em casa eu tenho. Legal, você passa em frente a uma banca de jornal, o que você vê ali estampado? Fotos de mulheres nuas. A cultura que nós vivemos não é diferente da cultura dos leitores desta epístola. A nossa cultura, ela não incentiva a pureza sexual. Ela não incentiva a moralidade sexual. Os leitores de Paulo, eles estavam inseridos em uma cultura onde o adultério era promovido. E os homens tinham praticamente direito a adulterarem. Eles estavam inseridos em uma cultura onde havia templos de adoração a deuses pagãos. E nestes templos ocorriam uma chamada prostituição cultual. Mulheres estavam ali como sacerdotisas para dormirem com outros homens, para adorarem o Deus que aquele templo representava. Há muita diferença da nossa época. Até hoje eu não vi nenhum templo oficial ainda que promova essas coisas. Mas o restante é tudo enaltecido pelos nossos dias. Adultério é uma coisa normal hoje. Era crime alguns anos atrás. A homossexualidade é algo normal hoje. Relações homossexuais estão sendo transmitidas para todo o Brasil. Basta você ligar a sua televisão no horário nobre da TV. Acabou aquela história que você via coisas assim apenas depois das 11 da noite. Hoje na novela das 6 eles já te induzem, não que eu assista a novela das 6, porque não dá tempo. Mas uma coisa ou outra a gente acaba sabendo, né? Como você tem reagido a isso? Se você quer realmente oferecer a sua vida a Deus, você precisa fugir da impureza sexual.
Você precisa se abster disso. Você precisa escolher não praticar a imoralidade sexual. E aqui nós podemos abrir o guarda-chuva. E aqui cabe o ficar, tão famoso entre os jovens. Aqui cabe o adultério, que infelizmente tem se tornado tão famoso dentro das igrejas. Aqui cabe a fornicação dos namorados. Aqui cabe aquela espiadinha em um vídeo pornô na internet. Quando Paulo fala sobre abster-se, ele está falando de uma decisão radical, que deve ser tomada e que deve ser praticada. E nós precisamos entender que a santificação exige isso de nós. Ele coloca que dentro dessa impureza sexual nós não podemos ter nem desejos de lascívia. E aqui é um termo que nós ouvimos constantemente e lemos quando lemos as Escrituras. Mas você sabe o que significa lascívia? Lascívia é o desejo por algo que é proibido, o desejo por algo que é pecaminoso, é o esbanjar-se neste desejo, é o que nós chamamos de luxúria. Para nos purificarmos sexualmente, nós precisamos fugir até mesmo dos nossos pensamentos. E que pensamentos nós devemos ter? É o que Paulo fala aos Filipenses. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quando nós trocamos os nossos desejos de lascívia pelos desejos que Deus quer que tenhamos, nós purificamos a nossa vida da imoralidade sexual e nós andamos em santificação. Quando nós observamos o texto, nós podemos ver que estes desejos, eles são colocados e apresentados por aqueles que não conhecem a Deus. Quantos aqui conhecem a Deus? Pode levantar a sua mão direita. Ninguém conhece a Deus, pelo amor de Deus, gente. Todos conhecem a Deus. Se você conhece a Deus, estes desejos não devem ocupar o seu coração e a sua mente. Porque eles são desejos de quem não conhece a Deus. É incompatível. Ele ainda acrescenta algo. Ele diz assim: olha, ainda dentro deste abster-vos, você não pode defraudar o seu irmão. Para pensar um pouquinho no adultério. O que o adultério faz? Ele destrói um casamento, certo? E para apenas no homem e na mulher, no marido e na esposa. Ele se expande se tiverem para os filhos. Para só ali? Não. Os familiares que estão ao redor também sofrem. Mas para só ali? Não. Vai se expandindo e todos são defraudados por uma atitude de imoralidade sexual. Agora vamos restringir algo que você faz escondido no seu quarto, trancado. Pastor, eu assisto pornografia, mas eu não defraudo ninguém. Será? Será que o ato de assistir pornografia ali sozinho,
você depois não tem desejos lascivos, e olha para outra pessoa com impureza, defraudando a outra pessoa? Eu acho isso difícil. E quase impossível que não aconteça. Mas Paulo, ele, com seu jeito suave e manso de ser, ele deixa muito claro e ele escreve exatamente essa palavra. Eu já disse isso claramente para vocês. Destas coisas todas, Deus é vingador. É Ele quem vai te julgar, é Ele quem vai pesar a mão sobre a sua vida. E uma coisa que nós precisamos entender é que quando nós caminhamos o caminho paralelo à santificação, nós cometemos impurezas e imoralidades sexuais. Nós não estamos ofendendo o nosso próximo. O texto diz que nós estamos ofendendo e desonrando a Deus. Para caminharmos então e trilharmos, na verdade, este caminho de santificação, nós precisamos primeiro nos abstermos da imoralidade e da impureza sexual. Paulo então ele dá uma outra coisa, fala sobre outra coisa que a santificação exige de nós. E lá no verso de número 9 ele começa falando sobre o amor fraternal. E aqui nós podemos ampliar isso, e nós vamos fazer daqui a pouco, mas restringir também. Sem amor fraternal, sem amar o próximo, nós não progrediremos na santificação. E aqui Paulo está inferindo, provavelmente, a necessidade de obedecermos os mandamentos do Senhor, pois ele está fazendo referência clara a um mandamento. E ele linka o amar ao próximo como um aspecto da vida de santidade. Você pode ler isso a partir do verso de número 11 do capítulo 3. Ele diz assim: ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirigiram-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. Não sei quantos aqui já visitaram outras igrejas, mas eu já visitei algumas e a maioria delas não foi para pregar. Quando você vai para pregar numa igreja é bom, porque todo mundo te recebe, todo mundo te cumprimenta, sabe quem você é, que legal, vai te ver lá na frente, então depois é mais fácil. Mas quando você vai de férias em uma igreja, e você chega, senta, não fala nada, se apresenta, eu sou o Jonatas, ok. Você entra e sai daquela igreja, sem que ninguém fale um oi para você. Não sei se vocês já experimentaram isso, mas eu já experimentei isso. Isso é gostoso? Não é? Isso te faz progredir na santidade? Por que não? Porque provavelmente você vai meter o pau naquela igreja. Provavelmente você vai sair de lá e falar: nossa, que os irmãos mais calorosos, nem me deram um aperto de mão. Não é o que nós fazemos? Nunca mais eu piso lá. E se alguém falar para você: aquela igreja, entrei e saí, ninguém falou nem um A comigo. Isso vai fazer com que aqueles irmãos daquela igreja consigam crescer em santidade? Não, porque eles não estão demonstrando o amor fraternal. E pelo menos 2 testemunhos que nós ouvimos aqui falou exatamente sobre isso. Esta UMP acolheu uma mulher e uma senhora que falaram. E elas se sentiram em casa. E isso foi bênção na vida delas. Foi o que nós ouvimos alguns minutos atrás. Graças a Deus vocês já fazem isso.
Mas não é diferente dos irmãos em Tessalônica. O que Paulo diz sobre eles: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Aqueles irmãos também estavam cumprindo o mandamento. Eles estavam também sendo receptivos, estavam sendo solícitos, estavam amando o próximo. Mas isso os livrou, na verdade, de não receberem uma exortação de Paulo? Não. E Paulo diz assim a eles: contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Vocês estão fazendo? Ótimo. Graças a Deus por isso. Mas não parem. Não achem que o grupinho que está aqui é suficiente. Não achem que a panela de vocês está totalmente fechada e vocês não precisam de mais ninguém para crescer em santidade. Vocês precisam continuar amando o próximo. Este mandamento não acaba simplesmente porque você já está fazendo ele e cumprindo. E agora você pode parar para pensar como tem sido a sua vida em relação ao próximo. Como nós amamos o nosso próximo? Nutrindo comunhão com ele. Conhecendo. Mas talvez eu possa não gostar dele. Talvez ele pode ser chato, como o Jonatas é chato. Talvez ele possa ser indiscreto, como muitas vezes o Jonatas é indiscreto. Não ri, amor. Não ri. Talvez ele pode fazer brincadeiras na hora errada, como o Jonatas faz. Que legal, né? Ninguém vai querer ser meu amigo depois que eu sair daqui. Mas mesmo sabendo que aquela pessoa erra, que ela é um pecador, nós precisamos demonstrar amor. Nós precisamos acolher. E há uma propaganda que me veio à mente, mas eu não lembro muito bem dela, e como eu vejo poucos comerciais, mas acho que era algo do gênero gentileza ou algo assim, ela vai multiplicando. Então o cara está na janela do ônibus, vê o outro ajudando com o carrinho, aí depois esse do ônibus vai e ajuda alguém a atravessar a rua, e outra pessoa vê essa pessoa ajudando, aí começa a contaminar. Às vezes essa pessoa que é difícil, ela pode ser contaminada por vocês. Ela pode ver Cristo agindo através do amor que vocês demonstram a ela. E ela vai crescer em santidade. E vocês vão crescer em santidade. Glória a Deus que vocês estão fazendo. Mas não parem. Não achem que isto é o suficiente. Continuem a progredir cada vez mais. Então, santificação exige a abstenção da imoralidade sexual. Para trilharmos o caminho da santificação, nós precisamos amar o nosso próximo. E para trilharmos este caminho da santificação, Paulo ele nos dá uma última exigência. Nós precisamos dar bom testemunho. Ele diz, lá a partir do verso de número 11,
e diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Paulo aqui ele está usando o termo diligenciardes de uma maneira totalmente oposta do que era usada na época. Quando alguém falava para o outro, olha, você precisa ser diligente em fazer tal coisa, ele estava querendo dizer assim, olha, você precisa pegar aquilo que você tem, dar para o outro em sinal de generosidade, para que as pessoas possam olhar para você e te colocar num pedestal e dizer, nossa, como aquele cara é bom. Paulo ele está usando este termo totalmente o oposto. Ele está dizendo assim, olha, você precisa ser diligente na sua vida, não para que as pessoas olhem para você e te exaltem, mas que você possa viver uma vida de simplicidade, que é o que ele diz, com tranquilidade, ao ponto de que você não apareça, mas Cristo apareça através da sua vida. Eu passei por uma experiência muito triste na minha adolescência. Eu nasci e fui criado na igreja, presbiteriano de berço. Aquele menino estava bonitinho na igreja e eu tenho fotos para comprovar que eu ia todo alinhadinho para a igreja todo domingo. Mas chegava segunda-feira, aquele crente bonitinho, alinhadinho, que todo mundo achava que era um santo na igreja. Não era tão santo assim na escola. Aqueles que convivem mais comigo sabem o quanto eu falo. E eu falava muito. Fazia muita bagunça. E eu pertencia a um grupinho que era meio barra pesada no sentido de bagunçar. Mas todo mundo sabia que eu era presbiteriano. Eu fazia questão de falar essa palavra bonita. Mas eu não vivia como crente. Eu era só presbiteriano, eu não era cristão. E certa vez entrou uma menina na escola, nova, não me conhecia, e os meus amigos estavam se organizando para ir em uma festa de Santo Expedito. E todo mundo se organizando, ela olhou, e aí, você vai também e tal? Eu falei, não, eu não vou, eu sou presbiteriano. Ela olhou na minha cara e disse assim, ah é? Você é crente? Eu não sabia. Aquilo foi um murro na boca do meu estômago. E ali Deus usou aquela menina para mostrar a minha dupla identidade que eu estava tendo. E prontamente ali chateado, né? Nossa, todo mundo acha que eu sou um santo na igreja e eu não sou. Eu liguei para um pastor amigo meu. E eu tenho alguns amigos que são um pouquinho duros. E ele simplesmente disse para mim assim, por que você está chorando e você está triste? Você não é crente, então não chore. Decida o que você quer da sua vida. Que testemunho você está dando? Como aquelas pessoas irão ouvir de Cristo através da sua vida? E ali foi um passo importante para trilhar este caminho da santificação. Sou perfeito? Não, não sou perfeito. Mas o que Paulo está dizendo é que nós precisamos ter apenas uma identidade. Nós precisamos dar bom testemunho. E é interessante que aqui ele fala como nós vamos dar este bom testemunho. Ele diz assim, cuide cada um do que é vosso. E aqui eu vou inferir particularmente aqui
o cuidar cada um particularmente, né, do que é vosso, permite que nós fofoquemos uns dos outros? Não, porque o outro não é meu. Permite que eu tenha inveja e ciúme do que o outro tem? Não, porque aquilo não me pertence. Cuidar do que é meu é sinal de bom testemunho. E aqui ele fala sobre o trabalho. Ele fala assim: faça com as suas próprias mãos o seu trabalho, como nós já recomendamos. Você é um crente que dá bom exemplo no seu trabalho? Ou você é um crente que no seu trabalho ninguém sabe que você é crente? Porque você faz tudo como os outros. E aqui nós podemos ampliar isso para aqueles que estudam, né? Juventude estudante. Na escola, você é crente? Você faz as coisas com as suas próprias mãos? E constantemente Tati e eu, nós brincamos em casa, quando temos um artigo para entregar, uma resenha para fazer, um olha para o outro, faz para mim. O outro olha, não é minha responsabilidade. Seu trabalho, você precisa fazer. Como nós nos portamos? Isso vai mostrar que testemunho nós estamos dando. E ele então diz: vocês precisam viver com dignidade, para que os outros não tenham o que falar de vocês. Como as pessoas te conhecem? Muitas vezes nós somos conhecidos pelo nosso pecado. E como nós vemos isso? Pelos apelidos que nós recebemos. Não sei se Marcos Kleber vai lembrar, mas meu apelido de seminário era Gordinho. E até hoje. Mas por quê? Porque eu não dava um bom testemunho em relação ao que eu comia. Estou melhorando, estou progredindo. Mas eu dei um bom testemunho? Não, não dei. Como as pessoas te conhecem? Nós precisamos trilhar o caminho da santificação. Eu acho essas exortações interessantes. Eldo, vai mais uma vez. Porque vai desde o presidente, o primeiro presidente da UCP, até o futuro presidente da UMP. Nós precisamos trilhar o caminho da santificação, nos abstendo da impureza sexual, amando o nosso próximo e dando um bom testemunho. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos e te louvamos, pois a tua palavra é viva e eficaz e nos relembra coisas importantes que precisamos para a nossa vida de santidade, para alcançarmos este propósito que o Senhor estabeleceu para nós. Senhor, nós somos pecadores e muitas vezes não fazemos aquilo que este caminho de santificação exige que façamos. Por isso, Pai, nós queremos clamar ao Senhor que nos perdoe, que tenha misericórdia de nós e que nos ajude através do Seu Espírito Santo, que está trabalhando em nós, a termos uma vida pura.
a demonstrarmos o amor para o nosso irmão e a sermos boas testemunhas do Senhor para aqueles que ainda não te conhecem. Pai, nós queremos louvar ao Senhor por esta sociedade, pela UMP desta igreja. O Senhor tem sido bondoso e misericordioso e tem permitido que eles sirvam ao Senhor com seus dons, com seus talentos. E nós clamamos ao Senhor que eles possam olhar além dos propósitos que eles mesmos estabelecem para eles. Que eles possam olhar para os propósitos, ou especificamente para esse propósito que o Senhor estabeleceu para todos nós, para que nós, juntos, possamos progredir neste caminho de santificação. Para que quando chegarmos ao final deste caminho, possamos ser revestidos da imortalidade. Possamos ver a Tua face e possamos passar a eternidade na Tua presença. Que esse seja o nosso objetivo de vida. E nós clamamos ao Senhor por misericórdia, para que possamos trilhar este caminho. E nós fazemos isso em nome do Teu Filho amado, que morreu naquela cruz por nós. Amém.